Existe um lugar na Terra onde a vida não é uma garantia, mas uma conquista medida em segundos. Um reino de sombras perpétuas e umidade sufocante, onde o sol luta batalhas diárias para tocar o chão e onde o silêncio nunca é sinal de paz, mas um prelúdio tático para a violência. Um ecossistema que respira, transpira e caça como uma entidade única. Uma floresta que não apenas abriga a vida, mas que a consome freneticamente para se perpetuar. Do topo das árvores até o leito lamacento dos rios, cada centímetro cúbico é um campo de batalha ativo. Preparem seus instintos. Vamos entrar no teatro mais selvagem e impiedoso do planeta. Sejam bem-vindos à Amazônia Selvagem. O rio Amazonas e seus afluentes não são apenas corpos de água. São uma sopa primordial de sedimentos, detritos e criaturas que desafiam a nossa compreensão de sobrevivência. O que poucos sabem é que a turbidez dessa água barrenta, quase opaca, é a maior aliada dos assassinos que nela habitam. A visibilidade aqui é praticamente nula, e neste mundo submerso a visão é um luxo desnecessário. A sobrevivência depende da vibração, do olfato químico e da eletricidade. Nas profundezas, onde a luz não chega, o poraquê, a famosa enguia elétrica, reina como uma divindade. Ele não precisa de dentes afiados ou velocidade supersônica para dominar. A evolução lhe concedeu uma bateria biológica capaz de descarregar até 860 volts. Ele transforma o ambiente aquático ao seu redor em uma cadeira elétrica invisível. Não é apenas uma defesa, é uma arma de caça. Para aqueles que experimentam seu choque, é uma morte silenciosa e aterrorizante. Mas se o choque não o pegar, a fome voraz do rio o fará. As piranhas carregam o frenesi do sangue, dentes afiados e grandes cardumes. Não se atreva a entrar nas águas turvas amazônicas com algum ferimento, pois elas podem te confundir com uma carcaça e atacar freneticamente. Mas o rio esconde outros perigos, ainda piores. A piraíba, conhecida popularmente como tubarão de água doce, é na verdade um bagre colossal que pode ultrapassar 2,5 metros e pesar o mesmo que um lutador de sumô. As histórias locais não são apenas lendas, falam de piraíbas engolindo homens inteiros. A boca desse animal é uma caverna de sucção. Olhar para a superfície calma do rio Amazonas é enganoso. O rio é o domínio do caos invisível. Já a terra firme pertence a um único soberano. Ele caminha sem som. Ele mata com uma precisão que humilha os leões da savana. Estamos falando da onça pintada. Diferente de outros grandes felinos que matam por asfixia, mordendo a garganta e esperando a presa sufocar, a onça pintada possui uma mente calculista e uma força bruta e inigualável. Ela não quer uma luta longa, ela despreza o drama, ela quer o fim imediato.
Sua evolução lhe deu a mordida mais poderosa entre todos os felinos em relação ao seu tamanho. O objetivo desse animal não é somente o tecido mole do pescoço, mas também o osso duro do crânio. A onça-pintada evoluiu para perfurar o cérebro de suas vítimas ou quebrar o pescoço com uma única dentada. Ela apaga a consciência da presa como quem apaga um interruptor de luz. Observe a audácia. A onça é um grande felino que não apenas gosta de água, mas que a domina, se lançando nos rios barrentos para caçar o poderoso jacaré-açu, um dinossauro moderno, blindado com placas ósseas e dentes serrilhados. As rosetas em seu pelo quebram sua silhueta, fundindo-a com as folhas secas e os troncos caídos. Você pode passar a vida inteira na Amazônia e nunca ver uma onça, mas tenha certeza absoluta, ela viu você, e se ela decidiu não atacar, foi por escolha dela, não sua. A onça-pintada personifica a alma da Amazônia, um animal belo, silencioso e letalmente eficiente. Nas margens, onde a terra e a água se confundem em pântanos infinitos, reside uma lenda viva, uma criatura que dispensa veneno, pois sua arma é a física pura, a sucuri verde. Um ser que nunca para de crescer, uma massa de músculo que pode atingir pesos que superam 200 quilos. Ela não é um animal de perseguição, ela não corre atrás de você. Ela é uma mina terrestre biológica, pois espera que você venha até ela. Essa serpente gigante pode ficar submersa, com apenas os olhos e as narinas acima da superfície, imóvel por horas, dias, semanas. A paciência dela é geológica. Quando a presa se aproxima para beber água, seja uma capivara, um veado ou uma anta, o ataque é um balé macabro de constrição. A sucuri não quebra os ossos da vítima por sadismo, ela aperta para impedir a mecânica da respiração. Os ossos se quebram no processo. A cada vez que a presa exala em pânico, a cobra aperta mais e mais. É um abraço que rouba o futuro. A magnitude da cadeia alimentar amazônica é hipnotizante, não é? A forma como a natureza orquestra a vida e a morte é algo que nos deixa sem fôlego. Está curtindo essa viagem? Apoie nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Agora, esqueça as onças, esqueça as cobras gigantes. Se você perguntar a qualquer explorador veterano ou habitante local qual é o som mais aterrorizante da floresta, eles não dirão o rugido da onça. Eles dirão que é um zumbido agudo, fino e persistente. O verdadeiro rei da morte na Amazônia não pesa 100 quilos, ele pesa miligramas. O pior pesadelo aqui é o mosquito. Este é o exército aéreo mais letal do planeta. Na umidade da floresta eles se reproduzem aos bilhões, mas não é a picada que aterroriza, é a carga que eles transportam. Eles são seringas voadoras sujas, vetores de malária, dengue, febre amarela e doenças que a ciência moderna ainda luta para catalogar. O mosquito não luta com força, ele luta com biologia. Ele injeta parasitas e vírus diretamente na sua corrente sanguínea, transformando o seu próprio corpo em um campo de batalha febril. Contra um jaguar, você tem uma chance, por menor que seja, de defesa ou fuga. Contra nuvens de mosquito não há escudo, não há parede, não há refúgio. Eles encontram cada centímetro de pele exposta. Eles drenam sua sanidade antes de drenar seu sangue. A floresta é quente, úmida e cheia de poças estagnadas. O berçário perfeito para essa legião. E se descermos ainda mais na escala, descobrimos que o chão da floresta é um tapete vivo de horrores em miniatura. Começamos com a definição de dor absoluta.
a formiga Cabo Verde, a lendária tocandira, como é chamada pelos locais. Esse nome indígena significa aquela que fere profundamente, e não é exagero poético. A picada dessa formiga é classificada na escala Schmidt como a mais dolorosa do reino dos insetos, superando vespas e abelhas por uma margem absurda. As vítimas descrevem a sensação como ser alvejado por uma arma de fogo, e é daí que vem o apelido internacional, formiga-bala. A dor não passa em minutos, ela pulsa, queima e paralisa o sistema nervoso local por até 24 horas. Isso se deve a um veneno neurotóxico desenhado pela evolução para ensinar uma lição que você jamais esquecerá. Uma única formiga com menos de 3 centímetros pode incapacitar um homem adulto, fazendo-o se contorcer em agonia no chão da mata, vulnerável a tudo mais que espreita. Mas a dor física da tocandira é simples comparada ao horror existencial e psicológico dos fungos do gênero Cordyceps. Esse não é um predador que morde. É um ladrão de corpos, um sequestrador de mentes. O fungo infecta insetos como formigas e aranhas e assume o controle químico do seu sistema nervoso central. Ele transforma o hospedeiro em um zumbi, literalmente. Olhe para cima agora. O dossel da floresta a 30, 40 metros de altura parece um telhado verde pacífico, mas isso é uma ilusão de ótica. As plantas da Amazônia travam uma guerra tão sangrenta quanto a dos animais, mas elas estão em câmera lenta. O recurso mais valioso aqui não é a água, é a luz. A sombra é a morte para uma planta jovem. Uma árvore gigante pode levar décadas ou séculos para alcançar o topo, abrindo seus galhos para o sol. Mas nas sombras, assassinas pacientes esperam. A figueira estranguladora, conhecida como mata-palo, começa sua vida de forma inocente, uma semente deixada por um pássaro ou um macaco no galho alto de uma árvore hospedeira. Ela não toca o solo inicialmente, ela germina no ar e cresce para baixo, lançando raízes aéreas finas que descem até o chão. Lentamente, ao longo de anos, essas raízes engrossam, se fundem e envolvem o tronco da árvore original como uma grade de prisão viva. Ela compete por nutrientes no solo e simultaneamente abre suas folhas no topo, roubando a luz solar da sua anfitriã. É um estrangulamento lento, inexorável e cruel. A árvore hospedeira, sufocada e faminta, morre, apodrece e desaparece. O que resta é a figueira oca de pé, um monumento cilíndrico e vazio ao assassinato que cometeu para garantir o seu lugar ao sol. E no chão, onde a luz é escassa, a competição é química. Plantas desenvolvem toxinas complexas para evitar serem comidas. Folhas que parecem inofensivas podem causar cegueira, queimaduras químicas ou parada cardíaca em herbívoros desavisados. A flora amazônica é um laboratório farmacêutico desregulado, onde a cura e o veneno são separados por uma dosagem mínima. A floresta não é passiva. Ela é uma entidade agressiva que luta por cada fóton de energia. Quando o sol finalmente se põe, a Amazônia não dorme. Ela muda de personalidade. A temperatura cai levemente, mas a umidade permanece como um cobertor pesado. É nesse momento que a trilha sonora da floresta muda de tom. O zumbido diurno das cigarras dá lugar a estalos, assobios e rugidos guturais.
A noite pertence aos sentidos aguçados, aqueles que não precisam da luz. Morcegos vampiros deixam suas tocas em busca de sangue quente. Eles possuem sensores térmicos no nariz que localizam as veias superficiais de suas presas, gado, antas ou humanos, com precisão milimétrica. Sua saliva contém um anticoagulante potente, fazendo o sangue fluir livremente enquanto a vítima dorme, muitas vezes sem sequer acordar. Aranhas caranguejeiras gigantes, do tamanho de pratos de jantar, emergem de suas tocas no solo. Elas não tecem teias para esperar passivamente. Elas são caçadoras ativas. O som dos seus passos sobre as folhas secas é audível, um farfalhar seco e rítmico que gela a espinha de qualquer observador. A brutalidade da Amazônia não é apenas biológica, ela também é climática. Durante a estação das chuvas, o céu desaba como um dilúvio bíblico que apaga as fronteiras entre terra e rio. O nível da água sobe 10, 15 metros em algumas regiões. A floresta de chão torna-se uma floresta submersa, os igapós. Isso força uma migração vertical e horizontal desesperada. Animais terrestres são forçados a se aglomerar em pequenas ilhas de terra firme, as que restaram, criando um banquete concentrado para os predadores. A onça-pintada agora nada entre as copas das árvores submersas, caçando macacos que achavam estar seguros nas alturas. O jacaré-açu pode atacar a qualquer momento, escondido pelas águas barrentas. O território muda, o mapa é reescrito pela água e quem não se adapta se afoga. Por outro lado, a estação seca traz o perigo oposto, o fogo e a escassez. Mesmo em uma floresta úmida, a camada de matéria orgânica que seca sobre o solo pode queimar. A luta pela água torna-se frenética. Lagoas isoladas viram poças de lama fervente e oxigênio baixo, onde peixes, jacarés e tartarugas se debatem em um frenesi claustrofóbico de sobrevivência, tornando-se presas fáceis para aves de rapina que circulam os céus como urubus da morte. A Amazônia é um motor de extremos. Ela flutua violentamente entre o excesso e a escassez, testando a resiliência de cada organismo a cada mudança climática. É uma máquina de seleção natural operando em overdrive, eliminando os fracos e aperfeiçoando, geração após geração, os sobreviventes. Ao olharmos para este vasto inferno verde, somos tomados por um sentimento duplo e contraditório: o terror absoluto e a reverência profunda. A Amazônia selvagem e brutal não é cruel por maldade. A violência aqui é a moeda de troca da energia. A morte dolorosa de uma capivara é a vida da sucuri. A queda trágica de uma árvore centenária é a oportunidade para 1000 outras sementes nascerem. A floresta guarda segredos em suas sombras que talvez nunca desvendemos, curas que nunca encontraremos e criaturas que nunca catalogaremos. Um mundo onde a vida é tão exuberante, exatamente porque a morte é tão inevitável. Deixe seu like, se inscreva e obrigado por assistir. Fui!